Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, queridos, no sábado da nona semana depois de Pentecostes, celebrando São Joaquim, o pai da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Vejam, queridos, que bom, a reforma litúrgica colocou os avós de Jesus, São Joaquim e Santana, num único dia. Na tradição nós temos esses dois separados. Acho que na reforma ficou melhor, né? Os dois juntos, os avós. E hoje realmente podemos nos remeter a rezar, sobretudo rezar pelos anciãos, pelos homens e mulheres de terceira idade. Na verdade, são os grandes responsáveis por este mundo, hein? São os grandes responsáveis por este tempo tão importante, tão decisivo para a salvação eterna, que vivemos. A nossa história não está nas mãos dos jovens, e sequer nas mãos de homens e mulheres ainda simplesmente maduros. A história, na verdade, está nas mãos de anciãos, de pessoas já de idade avançada, em toda a parte. O que nós tivemos ontem no Alasca, se não a reunião de dois velhos? O Putin está com a minha idade, 72 anos. Trump já tem quase 80. E quem é Leão XIV, se não um ancião? Né? E assim os chefes das nações, os grandes dirigentes deste mundo são de resto, normalmente pessoas de boa idade, de avançada idade. Tem nas mãos a responsabilidade por este tempo. O caso é que nós, olhando o tempo que vivemos, não achamos coisas muito boas aí nisso não, viu? Aqueles que destinam as coisas, até pode homens maduros, jovens e até adolescentes descobrirem na ciência e na tecnologia coisas bonitas e importantes. E são, às vezes, homens simplesmente maduros que dirigem altos negócios, mas todos eles, por trás de todos eles, normalmente tem um ancião. Então, essa gente que nasceu no meu tempo, um pouquinho antes, um pouquinho depois. A esses incumbe realmente o grande peso da responsabilidade por aquilo que a humanidade hoje vive, em todas as esferas, a religiosa, a econômica, a social, a intelectual, das ciências, das técnicas, das altas profissões, enfim, todos estão nas mãos de gente madura. A grande realidade que nos cerca não é nada promissora, nada boa. Nós sabemos que estes homens hoje ou ontem sentam a concordar o trabalho pela paz, mas amanhã voltarão a uma guerra ainda pior. Sabemos que a igreja está, na verdade, nas mãos da contra-igreja. E mesmo em Leão XIV, não vemos grandes sinais, não vemos mesmo. Ele absolutamente não condenou o Bergoglio, não desfez
obras de destruição da igreja que Bergoglio erigiu. Não tem feito nomeações episcopais que possa dizer que mudam o rumo da igreja. E não chamou de volta a si aqueles que foram prejudicados pela contra-igreja de Bergoglio. Nada disso ainda. Bergoglio não fez, digo, Prevosto não fez nada disso ainda. Já tem 100 dias já passaram 100 dias ontem ou hoje, 100 dias de pontificado, ou de antipontificado, se alguém quiser já começar a dizer. Estamos esperando somente que realmente ele dê um resvalão maior, né? E talvez até seja na liturgia, onde quer que for, para nós podermos começar a entender melhor a que veio este homem. Então, as perspectivas em toda a parte não são boas mesmo. Como se formaram estes homens? Que época viveram? Como é que a sua mentalidade foi forjada? Essa é a grande questão. E devemos dizer que é numa época de liberalismo, de progressismo, numa época de modernismo. É isso que caracteriza estes homens, né? E não Deus. Não Deus. Todos esses grandes movimentos são intramundanos. Liberalismo, progressismo, modernismo, são todos eles movimentos intramundanos. Não apontam, não deixam, não admitem o mistério, não admitem o transcendental, não admitem Deus, não admitem Deus. Deus lhes é um estorvo, um estorvo. Estes não são homens, não são verdadeiramente homens de Deus. Pode até ter uma capa, um verniz, né? Pode até dizer o nome de Deus, mas na hora da decisão, na hora do fazer, na hora do viver cristãmente, de promover a vida cristã entre os homens, aí então eles não o fazem. Aí então eles esquecem a Deus. Aí eles se voltam só para este mundo, são verdadeiramente intramundanos. Nós temos que continuar fortes e firmes a gritar e a dizer para todos, tem que buscar a Deus. Os antigos, os velhos, os homens de terceira idade têm que se converter. Tem que se converter para Deus. Só se esses sofressem uma conversão verdadeira e sincera, profunda, este mundo poderia ter esperança. Penso que é muito, muito mais difícil a conversão de um homem já cheio de idade do que de um jovem, de um adolescente, de um homem maduro. Muito mais difícil é a conversão de um homem de idade avançada, muito mais difícil. Nossa oração é por eles, seja verdadeiramente muito forte, porque deles depende muito este tempo que nós vivemos, que não é bom, que não leva para Deus. E olha que Deus está próximo, o seu julgamento já está suspenso sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.